Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a paz do Senhor Jesus. Assim como o salmista já dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje estamos aqui para receber uma palavra, receber de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós nesta noite. E a palavra de Deus para nós nesta noite se encontra em Salmos, capítulo 40, do versículo 1 ao 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aquele que encontrar, sim, diz a palavra de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso coração. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operados para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo vem nos ensinar, assim como foi o tema escolhido, aprendendo a confiar. E assim como o irmão semana passada nos trouxe falando sobre Davi, a maior parte dos salmos também foi escrito por Davi. E neste Salmos 40 nós vamos aprender como Davi era um homem de fé, como ele confiou em Deus. Não sei como cada irmão chegou aqui na casa do Senhor nesta noite, como está o seu coração, quais provas vocês têm passado. Mas Deus manda te dizer, apenas confie, que o resto eu farei. E a nossa confiança, às vezes, ela gera uma espera. E nós, como seres humanos, somos falhos e não gostamos muito de esperar. Trazendo para o nosso lado humano, para nós, muitos aqui, maioria, dependente do Sistema Único de Saúde, quando temos que ir ao SUS, a um hospital público, aquele tempo de espera nos ira. Nós não aceitamos aquele tempo de espera. E às vezes, Deus nos pede para esperar também. A nossa confiança, a nossa fé, ela que vai nos mover a cada dia. Ela que vai nos fazer movimentar a cada dia. E confiar em Deus é aprender a esperar. Quem espera em Deus aceita as circunstâncias por quais Ele propôs em sua vida. Quem espera em Deus entende que o plano de Deus é maior. Para esperar em Deus, nós temos que entender 3 princípios. Às vezes a diretiva, aonde Ele vai te dar uma ordem, uma direção por onde caminhar. Também tem a espera, que é corretiva, aonde Ele está te corrigindo, está te tirando, assim como o salmista falou,
de um charco de lodo, um poço de pecados, um poço qual um dia Ele me tirou. E também tem a permissiva, por qual Ele vai permitir você passar pelas provas, aonde Ele vai estar te orientando, te guiando, te doutrinando. Mas todo processo gera dor, gera um tempo. Assim mesmo como o salmista Davi, quando ele foi ungido a rei, ele tinha entre seus 14 e 15 anos. Mas não foi no momento que ele foi ungido que ele se tornou rei. Davi foi ungido rei aos 14, 15 anos e a sua vida continuou a mesma. Para falar a verdade, ficou até um pouco mais difícil, porque os irmãos já passaram a olhar para aquele jovem de outra maneira, pois a unção que Deus derramou em você vai incomodar até mesmo aqueles mais próximos, até mesmo os seus familiares que não entendem qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas Davi soube esperar esse tempo. Davi teve calma, teve paciências, e demorou mais ou menos 15 anos para Davi realmente assumir o trono. Mas durante esses 15 anos, Davi derrotou o gigante, Davi serviu ao rei Saul, ele foi guerreiro, ele foi soldado, ele foi capitão do exército e trabalhou ao lado do rei Saul. Mas a unção de Davi começava até mesmo já a afetar o rei Saul, o qual tinha chamado para sua casa, a qual Davi lutou para proteger, a qual mesmo Davi, sabendo e entendendo o tamanho da sua servidão, Davi estava disposto a morrer por aquele rei, pois aquele rei foi o rei que o povo escolheu, mas independente disso, foi um rei que Deus colocou ali naquele lugar, para que o Davi passasse por todo esse processo até chegar ao trono. Então Davi, ele nunca desrespeitou uma autoridade, ele sempre respeitou a autoridade e viveu todo o seu processo que tinha. Por muitas vezes nós vamos passar pelas lutas e não vamos entender, nós vamos querer acelerar o processo de Deus, e nós não podemos acelerar o processo. Todo processo na sua vida vai te levar a um estágio maior, melhor. Levamos para a nossa área de trabalho. Muitas vezes nós entramos em uma empresa e vamos começar num baixo cargo, não vamos começar no nível mais alto. Mesmo que você já tenha estudado, seja uma pessoa formada, sempre vai ter uma pessoa mais graduada que você. Se você for o gerente da empresa, de um setor, vai ter um outro gerente superior ao seu. E acima daquele vai ter o dono da empresa, que é superior a todos. E acima de nós vai ter o nosso Deus. Então nós temos que entender, nós temos que aceitar o processo qual Deus nos põe nas nossas vidas. E caminhar com discernimento, com sabedoria, e andar na presença de Deus. Eclesiastes 8:3 nos fala: não se apressa para sair da presença dele. Ou seja, enquanto você está pelo caminho do processo, por mais difícil que seja a sua luta, Deus vai estar ali contigo. Então não se apresse para sair do seu processo, não se apresse para sair daquilo que Deus está tratando em sua vida. O não esperar,
às vezes nos faz agir como o povo de Israel, quando saiu da terra do Egito. Quando Deus chama Abraão para subir no monte e tratar com ele e dar os mandamentos, o povo se apressa em ter aquilo que Deus nem tinha mandado ainda. E chamam Arão para construir uma estátua de um bezerro de ouro. Ou seja, eles deixaram de esperar por Deus para fazer um Deus novo para eles. E Deus que tinha tirado eles daquele sofrimento, daquele momento de luta, da onde eles estavam escravizados, aonde cada dia mais eles eram torturados. Mas a impaciência fez que eles se desviassem dos planos de Deus, deixassem de olhar para Deus, para desejar em um outro Deus uma resposta, quando o único que tem a resposta para cada um de nós é o nosso Deus. E como será que estamos agindo em meio aos nossos processos? Será que estamos construindo bezerros de ouro? Será que estamos deixando de esperar em Deus? Será que estamos desviando nosso foco daquilo que o Senhor tem para nós? Muitas vezes nós não percebemos, mas passamos a andar desanimados. Isso, infelizmente, é o inimigo implantando na sua vida. Pois o inimigo vai tentar entrar na sua vida de diversas maneiras. Ele vai tentar te corromper através da prostituição, através do vício, através de amizades que não te levam a Deus. E quando ele vê que apesar disso tudo você continua persistindo, você continua lutando, ele vai tentar colocar o desânimo em sua vida. Pois, meus irmãos, por mais que possa estar difícil o seu dia, a semana, o mês, ou até mesmo esse ano que se passou tenha sido um ano praticamente insuportável, não desanime daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem maravilhas em nossas vidas. Nós devemos caminhar com Deus. Nós devemos esperar com paciência, pois a paciência é a capacidade de esperar sem se desesperar. É quando nós, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos em que nós não achamos que vamos conseguir, você vai deitar na sua cama, repousar sua cabeça no seu travesseiro e descansar tranquilo, pois você tem a certeza que é Deus que está trabalhando ali. Nós temos que confiar em Deus, pois eu creio que cada um que está aqui nessa noite já viveu um milagre em sua vida e tem um testemunho para contar. Então, por que nos desesperar por aquilo que não aconteceu ainda, como já vivemos milagres, e não agradecemos por aquilo que Deus já fez em nossas vidas? Às vezes nós nos desesperamos por tão pouco que esquecemos de aonde Deus nos tirou. O salmista aqui nos leva a uma reflexão incrível, que quando ele fala no primeiro versículo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que maravilha. Davi não se desesperou. Mesmo quando ele estava no campo de batalha, ele tinha certeza que Deus estava ali com ele, que uma hora ou outra Deus iria agir, iria dar a vitória em suas mãos. Em Isaías 64,
no versículo 4, é um versículo maravilhoso, que também nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nunca se viu, nem se ouviu um Deus tão maravilhoso, que vai trabalhar na sua vida, naquilo que você necessita. Um Deus que vai te transformar, um Deus que vai te moldar, um Deus que vai forjar o seu caráter a cada dia. O processo é árduo, é doloroso. Para nós, às vezes, pode parecer até lento, mas é Deus trabalhando a cada dia naquilo que você necessita. Se o seu problema está num vício de drogas, Deus está trabalhando para te curar, para te libertar. Se o seu problema é na saúde, Deus está trabalhando para te curar. Se o teu problema é no seu relacionamento, no seu casamento, ou às vezes com o filho, Deus está tratando com cada um de uma maneira. Deus é aquele que cuida das causas impossíveis. Eu gosto de falar que essa igreja aqui é uma igreja dos improváveis. Nós temos irmãos aqui que foram realmente transformados, restaurados, curados, libertos. Temos um Fausto que é um testemunho vivo de transformação, de superação e de confiar, porque esse aí confiou mesmo, e confia. Ele declara todo dia, ele profetiza sobre a sua vida o que ele deseja, o que ele almeja, e não só para ele, ele declara sobre a sua família. E assim temos que ser nós. Nós temos que confiar, nós temos que profetizar, nós temos que declarar aquilo que nós desejamos. E o falso esperou uma luta contínua com a mãe dele, mas a bênção chegou, a vitória chegou. Ele não se desesperou. Teve momentos de choro, de tristeza. Já abraçamos juntos, já oramos juntos, já oramos juntos. Mas teve momentos que foi só ele e Deus. Ele no silêncio do seu quarto. E a oração dele, a confiança dele em Deus, a fé que ele depositava em Deus, e deposita até hoje. E ele não para de declarar a vitória em sua família. Ele não para de declarar, de profetizar sobre os sonhos que ele almeja, que ele planeja. Mas ele sabe que tudo tem um tempo certo, tem a hora certa. Não é conforme a minha vontade, a vontade do Fausto, a vontade do pastor Eliseu que está nos prestigiando aqui hoje. É sobre a vontade de Deus. É no tempo de Deus. E eu falo que o processo é árduo, é doloroso, porque assim, como irmãos aqui me conhecem, o Fausto me conhece há mais tempo, o pastor Eliseu, eles sabem de onde eu saí. Assim como no versículo 2 nos fala, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e eu vivia nesse poço horrível, nesse poço do pecado, aonde eu falo para vocês, meus irmãos, que nem eu mesmo já tinha esperança em mim, mas Deus é aquele que não para a sua obra. Se Ele determinou em sua vida, Ele é fiel bastante para cumprir. O nosso Deus é um Deus transformador, é um Deus que restaura, é um Deus que muda vidas. E cada um que está aqui hoje, se confiar no Senhor,
Ele vai transformar a sua vida. Porque o trabalho de Deus é maravilhoso. A obra de Deus não para. Ele necessita de soldados, de guerreiras, de pessoas de oração, de pessoas de fé. Nosso Deus é aquele que transforma. Nosso Deus é aquele que mesmo em meio às lutas, mesmo no seu momento mais difícil de tristeza, Ele não vai desistir de você. O nosso Deus é aquele Senhor dos exércitos que desatolou o criminoso e arrependido rei Davi, que quando ele pecou com Batseba, que levou a cometer o homicídio de Uzias, se arrependeu e reconheceu, e Deus o salvou. O nosso Deus é aquele que estendeu a mão ao Pedro quando ia se afundar e estava perdido. O nosso Deus é aquele mesmo Cristo que salvou a Zaqueu. O nosso Senhor é aquele mesmo que recuperou o falsário Levi. O nosso Jesus é aquele que converteu a Paulo, perseguidor dos cristãos, que transformou a vida de Maria Madalena, a prostituta. Que eu quero que vocês entendam nessa noite, meu irmão, que não importa o que você fez, como você está, mas Deus está contigo para te restaurar, para te curar, para te guiar, para te fazer um vaso novo, para te usar conforme a sua necessidade. Se o seu problema está na prostituição, está no adultério, está no vício, está nas drogas, ou se você acha que não é capaz de seguir, Deus está aqui para te falar que é Ele que te guia, que é Ele que te restaura, que é Ele que vai te conduzir para o caminho. E para terminar, eu quero deixar o último versículo que se encontra no capítulo 40 do Salmos 40, o versículo 17, que diz assim, para que todos nós podemos entender o tamanho da fé de Davi e a esperança dele em Deus. E a palavra de Deus nos fala: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então declare na sua vida: não te detenhas, ó Deus. O Senhor é aquele que vai me libertar. O Senhor é aquele que vai me curar. O Senhor é aquele que vai restaurar a minha vida. Eu entrego a Ti, meu Deus, todas as minhas necessidades. Eu confio a Ti, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. E que seja feito conforme a Tua vontade. Que seja feita no Seu tempo. Que seja feito, Senhor, na hora e no momento certo. Vamos levantar, vamos adorar a Deus, vamos louvar.